e comprometido, vamos trazer aqui uma análise mais completa sobre o relatório de segurança nacional que foi lançado em novembro de 2025. E como vocês podem ver, o relatório, se vocês quiserem dar uma olhada mais, se vocês quiserem dar uma olhada melhor, né, vocês encontram no site da Casa Branca, que é essa data do Trump. Eu encontrei aqui na página do Narroca, tem um resumo bem legal que dá pra gente passar os aspectos mais importantes sem ficar analisando todo o documento, sabe? São 33 páginas, não é um documento muito longo. E o primeiro ponto bem interessante que a gente consegue enxergar já que é no sumário, onde tem aqui uma ordem por regiões, né? Como se fosse uma divisão regional no globo, e onde os Estados Unidos, ele meio que dá ali uma prévia. Claro que, obviamente, esse documento são algumas estratégias e coisas que podem ser declaradas pelo governo americano. Mas não quer dizer que existem outras coisas. Com certeza existem muito mais coisa de estratégia que o Estados Unidos está pensando e que não vai colocar num relatório e divulgar para todo mundo. Obviamente isso, né? Existem coisas que são confidenciais. Mas isso aqui é praticamente básico, assim, que a gente pode entender de um redirecionamento. E como eu falei no vídeo anterior, não tem nada de muito surpreendente. Tipo, coisas que a gente já vinha vendo, que decisões e posicionamentos que o governo Trump já vinha tomando. A gente sabia que ele iria por esse caminho. A gente sabia que desde o início, até mesmo durante a campanha, a gente sabia que o Trump ia tomar esse direcionamento, sabe? Como eu disse aqui, no sumário já a gente consegue enxergar algo meio interessante, que nessa parte aqui, na página 11, já onde ele faz um início, meio que uma divisão assim, uma análise regional, e o podendo aqui, ele separou cada região A, B, C, D e E, e a letra A, que é a primeira região, ele colocou o quê? Hemisfério Ocidental. Seguindo o caso, meio que ele não colocou América, nem América Latina, ele chama de Hemisfério Ocidental, sabe? É uma nova, meio como se fosse uma nova classificação para nós aqui da América Latina, da América, né? Como se fosse o hemisfério ocidental, sabe? Como se fosse realmente, quando a gente, como eu falei no vídeo anterior, mais analisando sobre essa parte do hemisfério ocidental de nós aqui, né? Nosso pedaço de vida, que será o principal ponto de interesse americano, né? É justamente isso. A gente pode ver aqui, no primeiro tem o hemisfério ocidental, em segundo o Ásia, e em terceiro lugar a Europa. E em quarto lugar, na letra D, temos o Oriente Médio e África, e em último lugar, né? Isso é uma mudança bem interessante, porque se a gente for analisar alguns anos atrás, que o governo Obama, nesses anos 2000, a gente poderia imaginar que o Oriente Médio estaria no primeiro lugar, né? O Oriente Médio, em primeiro lugar, talvez a Europa em segundo, entende? E provavelmente nós aqui na América Latina, no hemisfério ocidental, nós estaríamos em terceiro lugar, no quarto lugar ali, disputando com a Ásia. E é interessante a gente ver, né? Em primeiro lugar, o hemisfério ocidental, em segundo lugar, a Ásia, né? A gente consegue entender que toda aquela questão o século da Ásia, no século asiático, e muito também por questão da China, a gente entende, né? Como os Estados Unidos também vai dar uma ênfase maior, uma atenção maior na Ásia, né? Isso, essa ordem aqui onde foi organizado, né? Tem um sentido por trás, né? Agora, pessoal, vamos dar uma lida aqui rápido no artigo no canal na página de Naval.com. É um site bem legal, gosto desse blog, né? Se vocês quiserem dar uma olhada também, eu recomendo, é bem legal. Aqui no primeiro tópico, né, que eles colocaram, a Europa à beira de um apagamento simulacional, né? Então, meio que a gente viu também, a gente acompanhou o afastamento dos Estados Unidos, da Europa, durante, não só, claro, também nessa parte da guerra da Ucrânia, né? E também meio que um descolamento político e ideológico, né? Eu acho bem interessante começar essa análise na Europa, né? Porque, se vocês dão uma lida lá no próprio documento, tem uma parte que eles falam sobre incentivar dissidências da União Europeia, porque a gente entende, né, que a gente dá para perceber como se está havendo meio que um descolamento de identidade, sabe, ideológico nos Estados Unidos e Europa, porque meio que a gente consegue, até que ponto a gente não consegue identificar, né, ou meio que entender que a União Europeia tem um projeto do Partido Democrata Americano, sabe? A formação da próprio bloco econômico da União Europeia se aproxima
claro, desde o final da Segunda Guerra Mundial, toda aquela do Plano Marshall, mas meio que a Europa tornando-se um vassalo, toda essa questão, né? A gente sabe, não vou ficar remoendo muito esse ponto aqui, mas não só em questão militar, econômica e financeira, sabe? O guarda-chuva da OTAN, os países da Europa não se mexem, não se mobilizam para ajudar, né? Teve toda aquela pressão do Trump para tentar fazer com que os países da Europa aumentassem o investimento militar, né? A própria questão da guerra da Ucrânia e todo esse vai e volta dos Estados Unidos entre apoiar a Ucrânia ou deixar de apoiar, ou forçar uma paz. Mas, além disso, vamos deixar isso um pouco de lado, porque isso é bem bastante, a gente já sabe disso, mas é uma questão mais ideológica. A mente europeia sendo meio que colonizada por uma filosofia meio americana, sabe? Toda essa questão resumindo de uma forma mais simplificada, assim, eu sei que não dá para simplificar assim, mas meio que uma questão meio woke, sabe? Toda essa questão de identitária, sabe? Que surgiu nos Estados Unidos, mas ela ganhou uma raiz muito forte na Europa, sabe? É por isso que no próprio texto no próprio texto da Casa Branca, né, do documento de estratégia americano, ele trata de um apagamento civilizacional. Se não me engano, tem um assunto no canal que eu gravei que a gente comenta sobre um declínio da Europa, né, após as grandes guerras, né, como isso meio que acabou ceifando quase todo o futuro da Europa, presente no caso, e quão danoso foi as grandes guerras para a Europa, como toda a civilização europeia, toda aquela glória, né, que vivia a época da Belle Époque, a época dos impérios, e chega meio que as grandes guerras meio que destrói tudo isso, e eles meio que viram um puppet americano. E justamente isso, esse apagamento civilizacional. É como se a Europa tivesse afinado tanto nesse apagamento, tanto nessa sabotagem, sabe? Que eles mesmos tentam, como eu falei, sabotar o futuro deles. Tem a questão econômica, a questão também com o próprio título diz, o apagamento civilizacional. Esses países europeus, eles sozinhos, eles não têm condição, sabe, de fazer frente com China e Estados Unidos. Hoje, como disse, né, esses países europeus pequenos, eles, pós o das guerras mundiais, eles meio que sofreram um golpe, né? Eles não conseguiram reerguer até hoje, né? Mas é exatamente sobre isso. Na carta, o governo americano não faz uma afirmativa precisa e contundente sobre isso, mas eles meio que deixam, assim, nas entrelinhas, que eles vão meio que incentivar dissidências, sabe? Países dissidentes da União Europeia, sabe? Como países que compram mais a agenda maga, né? Que seria a Hungria, Itália, a Polônia, sabe, a Áustria também, com uma forma de meio que enfraquecer toda essa união nacional que representa a União Europeia. Que uma forma de tentar revitalizar o continente, né? A gente sabe que a Europa, é sempre dito, né? Essa maçã que se tem a União Europeia, a Europa, os países europeus, eles tipo, não são mais a grande potência que eles não são mais as grandes potências. França e Reino Unido, mas não são grandes potências, são no máximo potências secundárias, sabe? E a União Europeia funciona como uma forma de proteção para esses países. Eu não acredito que a União Europeia ela deveria ser extinta por completo. Eu acho assim, a União Europeia, como temos hoje, ela é um problema sério, porque ela evita, sabe, ela meio que prende esses países num sistema, diminui demais o alcance de atuação desses países. Mas a grande força do próprio continente europeu, durante os períodos de glória da Europa, era justamente a sua diversidade. O continente europeu, se você parar para observar o continente europeu, é relativamente pequeno, é quase, se você for analisar em questão de área, quase o tamanho do Brasil, e tem centenas de países lá, centenas de línguas, culturas diferentes. Isso era a força do continente europeu. Eu não estou falando de forma demagógica aqui, tipo, ai, que bonita, mas se você quisesse, quando você é um comerciante, sei lá, chinês, você querer negociar com a Europa, existe uma gama imensa de mercado, um mercado absurdo de variedade e de formas de governo diferentes, monarquias, repúblicas, sabe?
E isso não agora, né? Falando em passado mais glorioso. Isso permitia que a Europa conseguisse centralizar toda a atenção do mundo também, essa diversidade, essa capacidade de ação, sabe? Se houvesse um país ali que fosse mais fechado, tudo bem, você não pega comerciar, por exemplo, a Espanha não se fechou economicamente, beleza, vamos ali para a Veneza, vamos negociar com os venezianos, talvez eles sejam melhores, sabe? Isso aumenta cria essa liberdade interna, né? Criava uma capacidade de ação maior dos conteúdos europeus. Hoje a gente vê que a União Europeia ela meio que prende e força os países a seguir uma cartilha ali, e isso prejudica. A própria euro também prejudica os países, né? Por isso que eu acredito que a maior força no continente europeu da União Europeia seria a forma de proteção, que esses países juntos, um país só, a França sozinha, ela não consegue bater de frente com a China, com os Estados Unidos, sabe? A União Europeia, esses países unidos, eles conseguem, né? Já que sozinhos não conseguem bater de frente, eles juntos eles conseguem representar, né? Uma força maior. Por isso eu acho que a União Europeia ela não deveria acabar totalmente, ela poderia apenas ser reformada para desse mais liberdade para seus estados nacionais e no contramão, né, porque a União Europeia ela tende a ir ao contramão, ela quer cada vez diminuir mais a liberdade das nações que pertencem à aliança. Ela deveria ir em sentido contrário, dar mais liberdade e oferecer proteção, sabe? Países ali que estão juntos trabalhando, sabe? Mas você tem liberdade, tudo bem, você não quer seguir esse tal regime, no caso a Hungria, esses países, a Áustria, né, que são os dissidentes. Tudo bem, você não quer seguir aqui a cartilha, você tem a liberdade de escolher, mas estamos aqui no bloco, estamos aqui para defender. Nunca surge uma Hungria no meio e todos os países se juntam, Bruxelas se juntam, meio que pedir ali, sabe, como aconteceu na própria França, quando a Marine Le Pen ela foi impedida de participar de eleições, né? Isso meio que você quebrando a liberdade dos países, meio princípios estratégicos, soberania e força, né? Lá no próprio documento ele fala bastante sobre uma questão de relações, né? Porque a gente imagina que até um certo tempo, né? De maneira oficial, todas as relações e todas as ações que o governo americano fazia tinham uma motivação, talvez, democracia, de levar a democracia para um mundo e incentivar democracias liberais, sabe, e se aproximar desses países. Esse novo plano, essa nova estratégia, ela quebra totalmente esse paradigma, né? Porque vocês terem uma ideia de quão grande isso quão complexo porque até entendo que mais recentemente, no início do século, não era bem assim que funcionava, né? Era uma forma meio torta. Que se a gente imaginar os Estados Unidos invadindo o Afeganistão, tentando colocar um presidente no Afeganistão. Existem países que bem, a democracia funcionou, a democracia liberal funcionou nos Estados Unidos, mas não quer dizer que vai funcionar no Afeganistão, entende? E naquela época, imagine, antes da Segunda Guerra Mundial, ou durante mesmo a Segunda Guerra Mundial, quando toda a ação americana, né, até mesmo a intervenção americana para ajudar os aliados na Segunda Guerra Mundial era toda uma questão de liberdade, de democracia. Isso levou os Estados Unidos como se fosse o casus belli americano para várias ações americanas, até mais recentemente. E a partir de agora o que traz esse documento é que o governo americano não vai mais intervir em outros países, ou como aquela coisa que falou, se não me engano, no passado, e não mais aulas de como se viver, que vai guiar o governo americano a partir de agora não vai ser mais essa questão de polícia do mundo, ou de salvador da democracia, sabe? Mas sim interesse nacional. Ele vai se relacionar com países que se vai trazer algum benefício para os Estados Unidos. Se você puder pensar, é meio óbvio isso, né? A gente consegue observar isso também logo no início do documento, onde ele relata assim, qual é o objetivo, sabe, da estratégia. Ele fala bem assim, tornar os Estados Unidos, continuar que seja a nação mais poderosa e industrializada do mundo, sabe? Como se fosse o ponto principal, né? O objetivo, mas não tem assim, o objetivo principal da nova estratégia. E não cita nada de incentivar a diversidade, incentivar a igualdade, nada disso, tá bem? Ele meio que, que eu digo doce direto,
garantir que os Estados Unidos continuem como um país industrializado, né? Continue não, né? Se torne um país mais industrializado, e soberano e poderoso, entendeu? É isso, é garantir a manutenção do poder americano. Bom, não teve nada de blá 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 de igualdade, tudo que a gente poderia imaginar que iria sair um documento. Se isso aqui fosse meio que editado em 2010, sabe? No governo de Obama, sabe? Eu também falei, é quase que óbvio, né? Você está ali fazendo documento de estratégia nacional, é porque a gente passou por um momento ali, o óbvio foi questionado, o óbvio foi taxado de extremismo, sabe? Mas que não tem nada demais isso aqui, é porque realmente como é um redirecionamento total do governo americano, a gente meio que chama atenção, mas, cara, é um documento que fala realmente como uma superpotência deve se comportar no mundo, principalmente onde ela está sendo ameaçada, né, onde realmente eles estão mesmo meio que entendendo que eles tentaram abraçar o mundo inteiro, os Estados Unidos tentou abraçar o mundo inteiro, tentou ensinar o mundo inteiro o American Way of Life, meio que isso não deu certo, eles tentaram abraçar demais, o governo conseguiram e estava meio que perdendo aquela capacidade de ação no mundo. Eles meio que estão começando agora a retrair, entender o que realmente importa para eles e se focando realmente no que realmente vai garantir que eles continuem sendo a maior potência do mundo nos próximos 100, 200 anos, seja, entende? Somente agora com a ameaça da China, né? Essa parte aqui que fala sobre priorizar o hemisfério ocidental, eu não vou falar muito porque tem um vídeo no canal específico falando sobre isso. É interessante ver essa parte aqui da Ásia, né? Vencer a disputa econômica e evitar a guerra, né? Acho que é abordada como antagonista, né? Retórica extrema, blá blá blá, coisas que a gente já sabe em relação à China. Evitar o declínio, né? Restabelecer a confiança civilizacional. Restaurar a estabilidade da Rússia. Isso aqui é um ponto interessante. Tem vídeo, em alguns vídeos aí, eu falo melhor sobre essa questão porque a estabilidade da Rússia interessa tanto aos Estados Unidos. Tem um vídeo no canal, se não me engano, foi o último vídeo que ele postou, que fala sobre a vassalização da Rússia para a China, né? E se vocês assistirem aquele vídeo, vocês vão entender por que a estabilidade da Rússia é tão importante para os Estados Unidos. E por isso, pessoal, uma conclusão aqui, no resumão, como eu disse, não tem nada demais assim de extremo nesse documento. É justamente o que chamou a atenção nele é o fato de ser um realinhamento total, sabe, dos Estados Unidos, mas meio que não tem nada de exagerado, não tem nada, meio que coisas óbvias que uma superpotência, como é a superpotência deve se comportar no mundo, e principalmente no momento que ela está sendo ameaçada. E também mas como eu falei, óbvio hoje meio que está sendo tratado como extremismo, não tem nada de extremo nesse documento, não tem nada de ameaçador, não tem nada de os Estados Unidos, talvez muita gente também fala, né, alguns aceleracionistas, os Estados Unidos está em declínio. Tem pontos que a gente pode entender realmente. Tem gente que acredita que os Estados Unidos está em declínio, o Império Americano está em declínio, ele está meio que reduzindo para evitar danos. Talvez seja isso, mas eu não acho que seja. Eu não acho que seja isso. E pelo contrário, os Estados Unidos não está se isolando, né? Ele está realmente. Essa nova abordagem americana é muito. Sim, ele vai deixar de intervir em certas coisas, ele vai deixar de se importar em coisas, mas tipo, coisas não são tão importantes, que nos últimos anos os Estados Unidos deu importância demais, deu ênfase demais a causa das crianças trans em Madagascar, entendeu? Assim, beleza, mas não é algo que uma potência ameaçada hoje deveria se importar. Então aqui na conclusão, né, menos intervenção global, né? Mas essa intervenção, como eu falei, não é intervenção, às vezes vai retrair, né? Ele está retraindo porque ele está caindo o Império Americano. Não, ele está retraindo justamente daquilo que não vale a pena brigar. Não vale a pena brigar, ele está meio que realinhando, né? Realinhando o barco americano, né? Mais competição, né, econômica e tecnológica. No caso, essa parte aqui, e da questão da indústria também, é meio que ligado, né? Porque se a gente for para analisar, os Estados Unidos é um grande consumidor de energia, mas os Estados Unidos também é um grande produtor de petróleo. E dos últimos governos americanos, isso meio que foi caindo, e os Estados Unidos meio que ficou dependente
até mesmo dos países do Oriente Médio, que levou esse aumento dessa intervenção americana no Oriente Médio. Essa maior indústria, né? Meio que na indústria e na energia, né? Que para levar uma maior competitividade econômica e tecnológica, né? Maior soberania das fronteiras, a gente já imagina por que a questão da migração e tudo que eu falei no vídeo sobre a base militar americana, a possível base militar americana no Paraguai, sobre como os Estados Unidos vai cuidar mais do hemisfério, do seu hemisfério ocidental. Depois a gente fala muito sobre isso, porque tem um canal especificando melhor sobre isso. E mais exigência dos aliados, né? Que é a questão da Europa. Essa questão da Europa, eu acho que fora a questão do hemisfério ocidental, porque nós estamos no hemisfério ocidental, por nós estarmos aqui, né? Eu acho que essa questão da Europa é muito interessante de analisar. Talvez eu faça um vídeo mais aprofundando melhor essa questão, que leva ao que, como era, né, a questão da relação dos Estados Unidos, o que levou essa relação meio que dependência e essa relação colonial mesmo dos Estados Unidos na Europa, o que levou isso e como isso meio que essa colonização mental, sabe, ideológica americana na mente do europeu, e também pela fraqueza causadas pelas guerras, sabe, pela destruição da civilização europeia, fez com que o europeu se tornasse dócil e ali meio que receptivo à dependência, sabe, pendendo do socorro, e os Estados Unidos chegou ali como um relacionamento meio abusivo, sabe, de alguém que é dependente emocional de outro, entende? E como isso tudo, né, gerou essa decadência civilizacional, né, e esse então o Dr. falou, né, esse resgate civilizacional americano, europeu no caso, né? É bem interessante a gente fazer essa análise, porque a gente tá falando dos aliados americanos, sabe? A gente tá falando dos aliados americanos e sobre essa coisa aqui, né, desse ponto aqui de mais exigência de seus aliados, toca muito nisso, porque a gente imaginar, tipo, um afastamento dos Estados Unidos da Europa, meio que 10 anos a gente imaginaria isso, né? Os Estados Unidos vai se afastar, vai abandonar a Europa. Nem quer dizer, você é louco, não é possível isso acontecer, mas meio que isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Com certeza, né? Como eu falei, a Europa hoje, se a Europa hoje está decadente, se a Europa hoje ela não consegue sozinha ter uma indústria pujante para bater de frente por os grandes players do mundo, os Estados Unidos têm parte de culpa nisso, ele tem parte de culpa. E se os Estados Unidos pretendem mudar sua estratégia de atuação na Europa, isso pode surtir resultados, sim. Isso pode surtir resultados. Talvez em breve eu faça um vídeo melhor falando sobre essa questão, essa nova relação entre Estados Unidos e Europa. Para mim tem uma legal de se falar. Então, esse pessoal, se gostaram do vídeo, deixa um like. E não se esqueçam, sempre mantenham o olhar no horizonte diplomático. Eu tô.